Oi, gente. Eu assisti o Roda Viva com o Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado, né? E fiz uma série de anotações assim detalhadas, né, do que ele falou. Ele falou do Rodolfo Rodrigues, ele falou do Bolsonaro e tal. E aí eu estava pensando em fazer aquela análise pormenorizada que normalmente eu faço do Roda Viva. Mas depois eu cheguei à conclusão de que não é absolutamente relevante fazer uma análise pormenorizada do que ele falou, porque basicamente ele buscou criar um discurso de conciliação permanente. Ficou tão chato o discurso de conciliação dele que quando ele disse que ele tentaria conciliar o ACM Neto com o Rodrigo Maia, a Vera Magalhães fez uma gracinha de dizer: eu acho que você é conciliador, mas aí você não. Desse lugar você não vai tirar nenhuma cartola, não vai acontecer nada. Porque ficou realmente ridículo, né? E a própria Vera Magalhães também ironizou ele quando ele tentou mais uma vez minimizar a irresponsabilidade do Bolsonaro, né? Ele que é um votante no Bolsonaro não arrependido, né? Ele é o bolsonarista de segundo turno, né? Já que no primeiro turno ele apoiou o Alckmin, não arrependido. Ele, mesmo diante de tudo que aconteceu, ele se disse não arrependido, né? E na política dele de boa vizinhança, elogiou o PT, elogiou o governo, ficou falando da importância do Pazuello, disse que acredita no Pazuello. É uma, é uma coisa assim, chega a ser quase que uma caricatura, né? Depois de toda a incompetência demonstrada pelo Pazuello em não saber nem se a diferença qual era entre o Amazonas e o Amapá, né, não, mas o Pazuello mostrou pra gente uma planilha e na planilha tem que vai ter a vacinação aí de mais da metade da população brasileira até o meio do ano, e eu acredito, foi isso que ele disse, né? Então, assim, me pareceu que fazer uma análise do que ele falou, tudo que ele falou, e foi ele falou muitas coisas, me parece uma coisa assim, meio sem propósito. Aí eu fiquei pensando em uma outra coisa, e aí eu tô fazendo o vídeo por causa disso. No que não foi falado. Ah, e é mais interessante, porque, por exemplo, ele insistiu muito na importância do auxílio emergencial, que ele está correto, e na importância da vacinação e o papel do Senado para isso daí. Mas ele, por exemplo, não enfatizou a importância de se defender o distanciamento social. Ele tratou o distanciamento social e do uso da máscara como se fosse uma coisa pessoal. Ele disse: eu uso máscara, eu não faço aglomeração, insinuando que o Bolsonaro está errado em fazer diferente dele. Mas ele não refletiu sobre o fato, e o pessoal da bancada também não. Teve um determinado momento que uma pessoa da bancada lembrou isso: olha, o Bolsonaro não está usando máscara e está provocando aglomerações, pode dar uma CPI de crime de responsabilidade. Ele foi muito questionado sobre CPI, ele ficou se esquivando, dizendo que a importância agora era focar no auxílio, na vacina e não ligar para esse negócio de CPI, de responsabilizar o Bolsonaro. Mas teve um determinado jornalista que enfatizou que o Bolsonaro está fazendo isso, ele influencia 30% da população a não respeitar o distanciamento social e, ao não respeitar o distanciamento social, propagar o vírus. Ao que ele praticamente não respondeu. E esse me parece um questionamento muito relevante. Por quê? Porque um dos principais crimes recentes envolvendo o Bolsonaro são justamente as aglomerações que ele tem produzido, completamente irresponsáveis e, obviamente, disseminando vírus e disseminando um comportamento de desconsideração com relação ao distanciamento social, fazendo com que as pessoas se aglomerem sem usar máscara, e os resultados nós estamos vendo. Olha os números aí. E aí, ele não foi profundamente questionado nesse aspecto. Tiveram esses alguns comentários, né? Mas ele não foi apertado. Ele foi muito mais apertado na questão da CPI. E ele se esquivou disso sempre através de táticas de procedimentos, né? Quando ele foi questionado em relação ao Flávio Bolsonaro, ele também se esquivou através de procedimentos, né? Que no momento a comissão de ética não está funcionando e tal, e não se posicionou. Ele ficava relembrando sempre que ele vai ter a oportunidade da ampla defesa. Sim, ele tem a oportunidade. Todo mundo tem que ter a oportunidade da ampla defesa. Ninguém está sugerindo condenar a pessoa sem julgamento.
Mas você poderia, aliás, seria bastante interessante que você fizesse isso, de que você quisesse, de alguma forma, se afastar dos atos do Flávio Bolsonaro, né? Mas não, ele está querendo dialogar com todo mundo, né? Parece que ele não está querendo ser o presidente do Senado, ele está se candidatando a uma espécie de embaixador da pacificação nacional, sendo que, como presidente do Senado, ele vai lidar com situações de conflito, né? E esse estilo pacificador não vai ser possível agregar em todos os momentos. Uma outra coisa que eu queria enfatizar e que mostra bem o ponto de vista de uma certa direita brasileira, é que toda vez que se falou no auxílio emergencial e em outros investimentos do Estado na população mais pobre, isso era tratado como gasto. Era tratado exclusivamente como um problema que vai gerar déficit, mas é necessário. Né? Nunca se pensa que quando você gasta dinheiro ajudando a população, esse dinheiro volta em impostos e também dinamiza a economia. Esse aspecto do investimento, ou do gasto, se você preferir, ele não representa apenas um aumento do déficit, mas ele também tem outras contrapartidas para além de ampliar a sobrevivência da população. Isso em nenhum momento é comentado por ele. E me parece aí uma demonstração da intoxicação ideológica, né? Ou do que Bourdieu chamaria do hábitos em que ele está envolvido. Né? Ele formou um hábitos em que ele vê, de forma praticamente não consciente, isso eu vou examinar no meu curso sobre Bourdieu, né? Essa dimensão não consciente da ação humana, ele basicamente mostra que não tem a menor reflexão sobre como políticas públicas que investem na população, que colocam dinheiro na mão das pessoas, eles retornam em impostos, eles retornam em movimentação da economia, eles criam empregos. Isso daí nem passa pela cabeça dele. Né? Ele não toca nesse assunto. É, no mínimo, interessante para reflexão. Né? E é isso aí, ele ficou tentando justificar o governo Bolsonaro a todo momento, né? Tentando se esquivar de críticas mais duras. Quando a Vera chamou o Bolsonaro de criança birrenta, ele fez questão de dizer que não entende que o Bolsonaro é uma criança birrenta. Mas a caracterização da Vera eu acho que é muito generosa para o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro é uma criança perversa, é uma criança que tem um certo prazer. Ele diz que admira um torturador. Né? Ele, durante a pandemia, o que ele se mostrou foi defender que as pessoas não usassem máscara e para produzir aglomerações. Isso daí vai muito além de ser uma birra. Né? Você está produzindo, como aliás alguns jornalistas lembraram, pessoas que estão dizendo isso, né? Está produzindo óbitos, porque você produz o comportamento que dissemina o vírus. Então, assim, o Pacheco ele se mostrou realmente assim, candidato a uma espécie de, não um político tradicional que opera dentro do, mas um político que se vê como um diplomata, né? Que se vê como uma espécie de apagador de incêndio e tudo mais. Então, as únicas coisas boas é que ele vai ter uma ênfase aí no auxílio emergencial e na vacina, são coisas importantes, inquestionavelmente, mas de resto ele é um bolsonarista de segundo turno não arrependido. E é o do tipo do bolsonarista de segundo turno que, se a alternativa for de esquerda no futuro, tende a fortalecer a agenda do Bolsonaro. Né? O que, aliás, me faz pensar por que os partidos de esquerda apoiaram essa figura no Senado, porque ele foi apoiado pelo PT e por outros partidos de esquerda no Senado. Ele, inclusive, agradeceu esse apoio. Né? Ele pode ser um cara mais republicano, né? Não é aquele bolsonarista raiz, eu até reconheço isso, mas alguém que está fazendo o papel de minimizar os erros do Bolsonaro, minimizar falhas grotescas, intoleráveis. E ele está atuando nesse espaço. Né?
eu só tenho a lamentar a situação dramática que o Brasil vive, em que você vê muitos políticos em lugares de poder, não todos, obviamente, mas passando pano para um governo que, quando for examinado pela história, vai ser um desses governos mais trágicos da história do Brasil, né? Por causa da crise econômica, por causa da forma como lidou com a pandemia, ele vai ser lembrado por tudo isso, todas essas omissões, incompetências, está tudo registrado, né? E pessoas como ele, que não colocaram, que não pressionaram adequadamente e que não atuaram, não fizeram sua responsabilidade de fiscalizar com dureza esse governo, também serão responsabilidades e vão ter um lugar na história meio complicado. E aí eu falo como historiador. Mas enfim, é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Não vou detalhar toda a entrevista dele no Roda Viva, porque já bastou assistir uma única vez, né? Foi de uma repetição tão enfadonha que até os entrevistadores da Roda Viva ficaram perderam a paciência em alguns momentos. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo. Eu torço para que você se inscreva no nosso curso disponível na plataforma Simpla, cujo link está no comentário fixado. E se você não for se inscrever no nosso curso, tente convencer uma pessoa a se inscrever. As inscrições vão acabar agora no dia 6 de março. Já temos uma turma formada e gostaria de contar com a ajuda de vocês para ampliar essa turma. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.